Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão, querida irmã, nós estamos na 8ª da Páscoa, celebrando o dia em que Cristo venceu a morte e, ressuscitando dos mortos, trouxe-nos a vida e vida eterna. Hoje, a primeira leitura, ela nos fala que fora de Jesus Cristo, fora do seu projeto, do seu plano, da sua palavra, não existe salvação. O Senhor, Ele é o Messias, Ele é aquele que Deus enviou ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir de volta ao céu. E os discípulos, eles tinham tanta certeza disso, que ao serem presos e intimidados a não falar em nome de Jesus, aí que eles, recebendo o Espírito Santo, falavam com mais força e diziam: aquele que vocês rejeitaram, a pedra que vocês não aceitaram, se tornou a pedra angular, ou seja, o fundamento da fé, da vida do ser humano, daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, não vai desabar diante das dificuldades que a vida apresenta todos os dias para cada um de nós. O Senhor, Ele é Deus, e os discípulos tiveram essa experiência com Jesus, vendo Ele ressuscitado. Por isso, eles tinham a certeza de que nada poderia separá-los do amor de Deus, nada os impediria de anunciar que Jesus era o Senhor, porque eles tiveram essa experiência pessoal com Jesus em suas vidas. E nós somos chamados também a ter esta experiência, esse encontro pessoal com Jesus, para que durante a nossa caminhada neste mundo, a nossa peregrinação nesta terra, nada nos tire a paz, a alegria, a esperança de continuarmos firmes na caminhada. Muitas vezes, diante de problemas, diante de tantas coisas, até mesmo da tentação, às vezes do fracasso, o desânimo começa muitas vezes a querer tomar conta
do coração do discípulo, daquele que um dia deixou tudo para seguir Jesus Cristo. E aí então é importante nós lembrarmos que fora do Senhor não existe salvação. São Pedro, em outro momento, vai dizer assim: Senhor, aonde nós encontraremos palavra de vida eterna fora ou longe da sua presença? E isto que também os discípulos experimentaram no Evangelho de hoje. Eles, após a morte de Jesus, tiveram muitas vezes que se encontrar com o Senhor. Estavam muito tristes, decepcionados, também muitas vezes não sabiam o que fazer. E aí então Pedro resolve voltar ao barco e pescar, voltar a ter aquela vida que tinha antes de conhecer Jesus. E muitos dos discípulos foram junto com Pedro. Durante a noite não pescaram nada e ao amanhecer, chegando próximo à praia, viram um homem e eles não reconheceram que era o Senhor. E lá da praia o Senhor pediu a eles: vocês têm alguma coisa para nós podermos partilhar, comer, nos alimentar, confraternizar? E eles disseram: não, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada. Isso é a vida da pessoa que se afasta de Deus. Passa a vida inteira infeliz, não consegue se realizar, mesmo conquistando o mundo inteiro, como Jesus vai dizer em outro momento: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor ordena aos discípulos: jogai as redes do lado direito e vós então pescarão abundantemente. E os discípulos então obedeceram, sem saber ainda que era o Senhor, e as redes se encheram ao tal ponto que elas começavam a querer romper-se. Tiveram que pegar outro barco e puxar as redes para a praia. E aí então João, o discípulo amado, diz: é o Senhor. E aí Pedro, que estava nu, que significa estava triste, desanimado, coloca a roupa da fé, pula no mar, porque agora confia que ali está o Senhor, e vai então até o Senhor a nado, porque vê que é indigno, porque vê que é um fraco, que é um débil, mas que é amado pelo Senhor. E aí então eles entendem que o Senhor é aquele que provê, que quando nós voltamos o nosso coração para Deus, a nossa vida ela se enche de alegria, nós nos realizamos e conseguimos tudo aquilo que no mundo nós não poderemos conseguir. Vida e vida eterna. Que nós possamos hoje realmente obedecer ao Senhor, escutar a sua palavra e jogar as redes novamente aonde nós podemos colher aquilo que nós precisamos, o amor de Deus. Jogar as redes significa abrir o nosso coração para Deus e deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida, aonde nós realmente vamos colher aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, não ficarmos pescando coisas que para um cristão não convém. Ou seja, às vezes apegar-se às coisas deste mundo, a prazeres que não podem nos dar vida eterna, ao pecado, e buscar no Senhor, nos verdadeiros peixes, nas suas palavras, nos seus sacramentos, na igreja, aquilo que pode alimentar não somente o corpo, mas a alma, o espírito, dando-nos a paz, a alegria e a esperança. Que nós possamos, durante este tempo pascal, especialmente nesse tempo em que estamos vivendo a oitava da Páscoa, realmente reconhecer que Jesus ressuscitou, que Ele destruiu a morte e quer destruir dentro de nós todo tipo de idolatria, todo tipo de apego às coisas materiais ou às coisas que não convêm ao cristão, para que nós possamos assim, purificados, transformados, curados, perdoados, libertados, fazermos a vontade de Deus e aí sim vamos nos realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.